que ali corre a luz, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal. Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Vamos nos levantar, irmãos? Os céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor, e sem
sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Oremos. Aleluia, louve, ó minha alma, Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém sua fidelidade para sempre. Amém. O Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador, Sustentador, estamos reunidos diante de Teu trono para prestar esse culto a Ti, único digno de nossa adoração, em espírito, em verdade. Louvado seja Teu nome grandioso, pois o Senhor é nosso Salvador e Libertador. Que estejamos aqui com temor, tremor, que ninguém esteja com religiosidade, formalidade, muito menos com hipocrisia, com o coração dividido, mas com toda sinceridade possamos oferecer todo o nosso ser como sacrifício vivo, agradável a Ti. Espírito Santo, possa nos levar a conhecer mais a Tua glória de salvação neste culto, para Te louvar conforme a Sua vontade. Ó Senhor, cada ordem de culto como meio da graça nos leve a experimentar a comunhão plena em Cristo Jesus. Todos unidos em verdade, louvando a Deus com alegria celestial, orando pelo Espírito Santo, ouvindo a Tua palavra para estabelecer Teu reino e para exaltar a Tua grandeza. Ó Senhor, abençoe nosso culto, faça a Tua obra de grande salvação, desde menores até maiores, com arrependimento e novo nascimento. Que somente Senhor seja engrandecido, glorificado para sempre. Assim nós oremos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Leitura bíblica responsiva, Salmos 13. Salmos 13. Até quando, Senhor, te esquecerá de mim para sempre? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Considera-se e responde, meu Senhor, Deus meu, alumia os meus olhos. Mas eu confio na sua benignidade. Cantarei ao Senhor, por enquanto me tem feito muito bem. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. Desceu Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos, os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Podem se sentar. Nesse momento, Diácono Paulo dirige a oração. Vamos orar? Ó Deus, nosso Senhor e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças por essa grande oportunidade, Senhor, de podermos te servir, de podermos te louvar, de podermos experimentar, Senhor, a tua graça e o teu amor. Senhor, te agradecemos os teus cuidados, a tua proteção, a tua provisão, em tudo, Senhor, no dia a dia. O Senhor tem estado conosco, com cada um de nós. Muitas vezes estamos tão focados na nossa vida, preocupados com as nossas mesquinharias, Senhor, que nem percebemos o teu agir, mas o Senhor, mesmo no alto da tua grandeza, Senhor, o Senhor, pela tua fidelidade, tem guardado a cada um de nós e nós te agradecemos por isso, Senhor. E mais uma vez, Senhor, agora no teu dia, mesmo sem compreender totalmente a imensidão da tua graça, da tua obra, do teu poder, Senhor, nos apresentamos diante de ti, querendo conhecer um pouco mais sobre a tua palavra, sobre o teu reino. E, Senhor, pedimos perdão porque muitas vezes, Senhor, apenas temos buscado os nossos prazeres, o nosso conforto, o nosso orgulho, as nossas coisas, Senhor. Senhor, perdoa-nos porque não temos fé, porque não entendemos, Senhor, o teu agir nas nossas vidas, Senhor. Mas, Senhor, pedimos, Senhor, que através do teu Espírito Santo, que o Senhor mostre mais uma vez e nos faça, Senhor, crer cada vez mais que não estamos aqui por mero acaso, Senhor, que estamos aqui porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a tua obra, para participarmos, Senhor, da tua grandiosa obra de redenção. E que, Senhor, não pertencemos a esse mundo, mas pertencemos a ti, Senhor. O Senhor nos escolheu, mesmo sem que merecêssemos nada, Senhor. Pedimos, Senhor, a cada membro da nossa igreja, da nossa humilde igreja aqui, que possamos, Senhor, cada vez mais conhecer a ti,
e assim amar a Ti cada vez mais. Que possamos conhecer a Jesus Cristo, o nosso Salvador, e, Senhor, compreender um pouquinho mais o que nós devemos fazer, como nós devemos Te servir, Senhor. Senhor, cura-nos da nossa cegueira. Não sabemos nem como devemos Te servir. Por isso peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, agir através da vida de cada um de nós. E assim, Senhor, possamos, unidos em Cristo Jesus, Senhor, sermos verdadeiramente uma igreja que glorifica ao Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo. Oro, Senhor, por aqueles que estão doentes, está tendo um novo surto de gripe. Oro, Senhor, para que eles possam ter uma melhora rápida e que possamos, Senhor, todos voltar a Te louvar juntos nessa comunhão santa aqui na Tua igreja, Senhor. Oro pelo nosso pastor, pelo nosso evangelista, pelos nossos professores e diáconos, cada membro, Senhor, para que cada vez mais o Teu Espírito, Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos guiar e, Senhor, nos mostrar como devemos, Senhor, Te servir e Te adorar. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e oramos. Amém. Graças Te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças Te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu Te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando Teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu Te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu Te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também Te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Oremos, irmãos. O Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, ficamos mais uma vez, Senhor, maravilhados com teu imenso amor e a graça revelada através da tua aliança eterna, cumprida na salvação de Cristo Jesus. Ó Senhor, somos perdoados, libertos da escravidão de pecado, e temos vida eterna pela graça soberana, para que possamos viver santificados pelo Teu Espírito Santo e obedecer a Cristo Jesus, até chegar à salvação gloriosa, salvação completa, perfeita, a ser revelada na Sua segunda vinda. O Senhor nosso Deus, tudo indica que Sua volta está perto. Anticristo, o espírito de anticristo agindo pelos enganos, mentiras, cada vez mais intensos. Precisamos estar atentos, vestindo da armadura de Deus, usando a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, orando no Espírito Santo em todas as ocasiões. Ó Senhor, faça com que nós possamos realmente ser vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe nossa oferta para ser multiplicados, para investir no Teu reino. Derrame Tuas ricas bênçãos sobre irmãos que fizeram oferta com amor, que possam oferecer todo o seu ser ao Teu serviço e ao Teu reino. Em nome de Cristo Jesus, oremos. Amém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, Lucas 1, 34 a 38. Palavra do Senhor, Lucas 1, 34 a 38. Prestemos atenção, palavra do Senhor. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês da gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Bom, como todos nós sabemos, nesse sábado é dia de Natal. Nós temos culto unido de gratidão pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos alegrar, como anjos alegraram. Anjos alegraram muito.
Nós precisamos alegrar também, com mesma fé, mesma convicção e mesma adoração. Não, eu falei errado. Mais confissão de fé, melhor adoração, mais alegria. Por quê? Porque anjos não foram agraciados pela salvação de Cristo, porque eles não tinham pecado. E nós, que somos pecadores, graças ao nascimento virginal de Jesus Cristo, o vinda de Messias, nós somos favorecidos, irmãos. Nós somos muito favorecidos pelo nascimento de Jesus Cristo. Então nós temos que alegrar muito mais do que anjos. Nós precisamos confessar nossa fé muito mais do que anjos. Nós precisamos oferecer esse culto muito melhor do que anjos. Vamos ver os anjos, como eles ficaram alegres. Lucas 2, 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. Lucas 2, 13 e 14. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Essa alegria você tem? Esse louvor, esse espírito verdadeiro de louvor, você tem? Se anjo tem esse louvor, se anjo tem essa alegria, e nós, muito mais alegria, muito mais adoração. Os anjos conheciam a vinda de Jesus Cristo. Os anjos já conheciam a vinda de Jesus Cristo. Eles tinham conhecimento sobre a vinda de Jesus Cristo. Por isso, Deus mandou anjo para Maria. Deus mandou anjo para Maria para falar dessas boas novas. Aí anjo falou para Maria. Anjo falou para Maria assim: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O anjo chamou Maria de favorecida. Favorecida, agraciada. Eu acho que podemos entender também como abençoada. Abençoada. Então Maria, ela está recebendo graça de Deus. Irmão, cuidado com a Igreja Católica, onde fala que Maria é doador de graça para aquele que segue. Não, Maria não é doador, ela recebeu, ela é receptor da graça de Deus. Meus irmãos, nós também sabemos a vinda de Jesus Cristo. Todos nós aqui sabemos que Jesus já veio 2000 anos atrás. Você não sabe? Alguém aqui está sabendo a primeira vez hoje a vinda de Jesus? Não. Todos nós já sabemos que Jesus veio há 2000 anos atrás. Quantos natais já tivemos até agora? Quantos natais você já tive até agora? Eu, pessoalmente, irmãos, eu tive mais de 60 natais até agora. Como cristão, mais de 30 natais. Agora, como cristão, eu passo o Natal diferente. Como cristão, eu passo o Natal com muita alegria, gratidão. Porque eu conheço porque Jesus veio. Eu sou favorecido pela vinda de Jesus. Eu sou muito favorecido. Por isso eu fico muito alegre com a vinda de Cristo Jesus. E você? Quantos natais você passou? E aí, sua alegria, gratidão? Qual a sua atitude em relação a Natal? Natal está aproximando, e aí? É alegria?
Porque você não sabe por que Jesus veio. Você sabe por que Jesus veio. Isso não leva você a alegrar. Isso não leva você a adorar a Deus com muita gratidão. Nós precisamos conhecer Natal. Nós precisamos conhecer por que Natal, por que Jesus veio, por que Jesus nasceu da Virgem Maria. Nós precisamos conhecer para que nós tenhamos essa alegria como anjos, muito mais do que anjos. Irmão, o anjo falou para Maria: alegre-se, alegre-se. O Vulgata Latina diz ave, alegre-se, ave. Por isso católicos diz Ave Maria, alegre-se Maria, Ave Maria. Mas Maria nunca teve Natal. É primeiro Natal, não é? É primeiro Natal. E anjo dizendo para Maria: alegre-se, alegre-se Maria, você é favorecida, você é abençoada. O coreano, a versão coreana, a Bíblia, em vez de, no lugar de alegre-se, paz seja convosco. É traduzido, paz seja convosco. O que você melhor prefere? Os dois, né? Os dois. Alegria e paz. Meus irmãos, eu gostaria que todos nós aqui presentes nesse culto conheçam mais sobre sentido bíblico do nascimento de Cristo Jesus. Tá? Gostaria que Deus fale para você conhecer por que Jesus veio, por que ele tinha que nascer. Filho de Deus nascendo como homem, chamado Jesus. Por quê? Nós precisamos conhecer isso para que nossa alegria seja plena, nossa alegria seja abundante. Nós precisamos conhecer esse mistério de Deus, esse maravilha de Deus, esse grande feito de Deus, esse milagre de Deus, para ficar maravilhado com grande salvação de Deus. Por isso, hoje eu escolhi Catecismo de Heidelberg 35, 36. Eu já compartilhei no culto em coreano, mas a pregação não é mesma, exatamente mesma do culto em coreano. O catecismo vai nos ajudar a entender melhor o sentido da vinda de Cristo Jesus, o significado bíblico do nascimento de Cristo Jesus. Pela graça de Deus, nosso departamento educacional ensina esse catecismo. Então, nossos alunos estão familiarizados com o catecismo. Isso é muito bom. Viu? Já está adaptado com catecismo, tanto de breve catecismo como de Heidelberg. Isso é muito bom. Eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeço pelos diáconos e professores, porque estão ensinando esse ensino verdadeiro. Então, vocês gostam de Heidelberg, não gostam? De catecismo? Então, exatamente isso que eu vou falar hoje com vocês. Vamos lá, para começar, 35. Para começar, Catecismo Heidelberg 35. Vocês já aprenderam, né? Crianças, adolescentes, já passou? Qual pergunta está vocês agora? Qual pergunta vocês estão? Não sabe? Bom, eu não ia perguntar, sabe? Eu não perguntar, mas de repente deu a vontade, né? Bom, irmão, 35, vamos lá. 35, pergunta 35. O que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Olha, a pergunta é importante. O que você entende
Quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, no credo apostólico. No credo apostólico não fala isso? Então, o que quer dizer isso aí? Resposta. Entendo que eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim, ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Vocês estão lembrando a resposta? Vocês estão lembrando, né? Olha, Edu está falando assim. Está vendo como é importante, né? Vocês já aprenderam, já antecipadamente. É importante. Vai ficar mais fácil eu falar. Então, irmãos, o que está dizendo a resposta? Duas coisas, né? Duas coisas importantes. Jesus Cristo é Deus concebido pelo Espírito Santo. Presta atenção. O que essa resposta nos ensina? Primeiro, Jesus Cristo é Deus concebido pelo Espírito Santo. Outra coisa, Jesus Cristo é homem nascido de Maria. Portanto, nós podemos chegar à conclusão: Jesus Cristo é Deus e homem. Puxa, como é importante isso, viu? Como é importante isso. Jesus Cristo é Deus e homem. Esse mesmo ensino da Bíblia. A Bíblia toda fala isso. O catecismo exatamente ensina a mesma coisa da Bíblia. Vamos lá, vamos escolher um mais conhecido. Gálatas 4:4. Mais conhecido, né? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Olha, divindade de Jesus, tá? Jesus é Deus, tá? Deus enviou seu Filho, quer dizer, Jesus Cristo é Deus, tá certo? Continuando, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, olha, nascendo de mulher. Jesus é homem, nascido debaixo da lei, tá certo, irmão? Então, o que o catecismo ensina é mesmo o ensino da Bíblia. E também mesmo o ensino do credo apostólico. Qual é a primeira obra de Deus para a nossa salvação através de Jesus Cristo? Qual é a primeira obra de Deus para a nossa salvação através de Jesus? Nascimento virginal. Nascimento virginal. O credo apostólico diz, como nós lemos na pergunta: foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu, né? Nasceu do sangue, da carne e do sangue da Virgem Maria. E continua, né? E continua a obra de Deus. A obra de Deus continua para a nossa salvação. Continua assim, ó. Vamos lá, cadê o credo apostólico? Está aqui. Vou ler, tá? Depois de nasceu da Virgem Maria, continua. Padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos, os mortos. Irmão, presta atenção. Olha, presta atenção. Então, irmão, obra de Deus para a nossa salvação, através de Jesus Cristo, começa com nascimento virginal. Nascimento virginal. Isso é o primeiro passo. E vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, irmão, nascimento de Jesus, através de Maria, é muito importante para a nossa salvação. É muito importante para a nossa salvação. Não pode desprezar, não pode esquecer, não pode tirar, como muitos fazem hoje. Irmãos, hoje, muitos não dão importância ao nascimento virginal, não dá importância. Uma pesquisa feita há algum tempo atrás, na igreja, 80% do entrevistado acreditam ressurreição. Apenas 30% acreditam
nascimento virginal. Mudando um pouquinho, pergunta. 80% acham importante para nossa salvação, ressurreição. 30% acham importante nascimento virginal para nossa salvação. Olha a diferença. Por isso, alguns dizem, olha, nós precisamos ensinar a cruz de Jesus. Mas não nascimento virginal. Não precisa, não, isso não é essencial para a nossa salvação. E também, nascimento virginal atrapalha para evangelizar. As pessoas questionam. As pessoas não aceitam nascimento virginal. Portanto, como na evangelização, nascimento virginal atrapalha, é melhor tirar. E basta falar sobre a cruz de Jesus, que é essencial para a nossa salvação. Irmão, tem muita gente que faz assim. A partir do final do século XIX, começou aquele debate teológico, doutrinário, em relação ao nascimento virginal de Jesus Cristo. Com o avanço de ciência, com o crescimento de ciência, crescia também negação a nascimento virginal. Eles não aceitavam a humanidade de Cristo Jesus, não aceitavam. Jesus não veio em carne, da carne, não. Irmão, isso não é novidade. Isso já acontecia no primeiro século. No primeiro século, muitos diziam que Jesus Cristo não veio como homem. Não aceitava a humanidade de Jesus Cristo. Aí João, discípulo João, ele escreve carta, 1 João, dizendo que aquele que não aceita que Jesus veio como homem é anticristo. É anticristo! Vamos lá, 1 João 4, 2, 3. 1 João 4, 2, 3. 1 João 4, 2, 3. Diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Isso é espírito de anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Meus irmãos, quem fala pelo anticristo? Heréticos, aqueles de seitas, aqueles falsos profetas, falsos mestres, aquele que é dominado pelo espírito maligno, tudo pelo espírito de anticristo. Irmão, hoje está espalhado em todo lugar. O John já, primeiro século, ele já viu. O espírito de anticristo está em toda parte, ele falou. Imagina hoje que estamos perto do fim do mundo. O espírito de anticristo está em toda parte, invadindo a igreja. Eles induzem pela ciência para que as pessoas não acreditem no nascimento virginal de Jesus Cristo. Por quê? Isso contradiz a ciência. Olha o argumento deles. Isso contradiz a ciência? Para eles a ciência é verdade? Mas para nós, olha, irmão, Bíblia, catecismo, credo apostólico, todos estão falando nascimento virginal como fato consumado. Meus irmãos, o que está acontecendo? Esse decadência, como que posso falar? Decadência, cada vez mais aí, mentira invadindo, esse anticristo está invadindo. Você começa a tirar nascimento virginal. Não, isso aqui não é importante para a salvação. Isso muita gente não gosta.
principalmente barreira para evangelização. Então, vamos tirar um. Irmão, você começa a tirar um do Cristo apostólico. Depois você começa a tirar outro. Você começa a tirar outro, porque você gostou. As pessoas ficam se agradando, né? As pessoas gostam quando a verdade é trocada. Então você começa a tirar mais outro, mais um. Aí começa a negar a ressurreição. Aí vai acabar tirando tudo no credo apostólico. O que sobra é fé teórica, fé de conhecimento, fé histórica. É isso que está acontecendo hoje na igreja. Todo mundo fala que acredita, crê, isso, aquilo lá. Tudo é fé de conhecimento. Tudo é fé histórica, que não muda a vida. Não muda. Conhece a verdade, confessa a verdade, mas não muda a vida. Vive a mesma vida como ontem, como ano passado. Isso é fé teórica. Isso é fé de conhecimento. Essa fé não salva ninguém. Esse espírito de anticristo enganando a igreja. Você pensa que crê. Por quê? Porque pelo conhecimento você crê. Mas Jesus falou através de parábola de semeador: meu povo ouve, mas não ouve. Não entende. Olha o que Jesus falou: meu povo ouve, mas não ouve. Não aceita, não entende, e por isso não tem fruto. Povo de Israel. E hoje? E hoje as pessoas da igreja? Vocês conhecem o nascimento virginal. E daí? Isso afetou sua vida? Hein? Isso te levou a adorar a Deus pela essa sabedoria, pela esse mistério, esse milagre? Isso te levou a adorar a Deus com todo respeito? Não é. É conhecimento. Quantos natais vocês passaram? Quantas pregações vocês ouviram sobre nascimento virginal de Jesus? Esse sentido bíblico tão obra maravilhosa de Deus? Mas isso não toca o coração. É conhecimento aqui na cabeça. Entrou e saiu. Aí você esquece durante o ano, aí outro ano, Natal chega, você lembra. Meu Deus do céu. Espírito de anticristo, irmão, cuidado. Espírito anticristo entrando na igreja, cuidado! Aí começa tirando um, tira outro, aí tudo vira fé de conhecimento. Aí mas você pensa que crê. Eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Tão fácil de crer, né, irmão? Hoje é tão fácil ser crente. Hoje é tão fácil crer em Jesus, na salvação, né, irmão? Meus irmãos, nós precisamos crer em Deus, em pessoa, Deus. Não o que Ele fez. Nós cremos no feito dEle, na obra dEle, porque Ele é Deus. Você entendeu? Não cremos primeiro o que Ele fez. Nós cremos primeiro em Deus, que fez essa obra. Então, como Deus falou que eu vou conceber meu filho através do Espírito Santo na barriga de Maria, se Deus falou isso, nós temos que confiar, nós temos que crer. Mas hoje não é bem isso que acontece. Verso 37, passagem de hoje: pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Deus falou que vou conceber meu filho na barriga de Maria. Nada é impossível para Deus. O homem moderno
O homem moderno só aceita aquele que entende, né? Aquele que não entende, ele não aceita. Bom, então vamos entrar um pouquinho mais para entender, para acreditar na obra de Deus. Verso 35, vamos ver, verso 35, passagem de hoje. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo o cobrirá com sua sombra. Aqui dizendo que o Espírito Santo vai cobrir quem? Vai cobrir quem? Maria, né? Vai cobrir a Maria. É obra do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que está cobrindo Maria. É obra do Espírito Santo. Deus está começando nova criação aí. Nova criação pelo Espírito Santo. Por que nova criação? Porque Deus já fez isso na primeira criação. Na primeira criação. Gênesis 1, 2. Vamos lá, Gênesis 1, 2. Capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, 2. Gênesis 1, 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e, presta atenção aqui, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se movia. Irmão, essa palavra mover é a mesma palavra que Lucas usou aqui, verso 35. Cobrir. É a mesma palavra. Então, o que está querendo dizer aqui, Gênesis 1, 2? Quando Deus criou novos céus, nova terra, quando criou Deus os céus e a terra, o Espírito Santo já cobria o céu e terra. É isso que está querendo dizer. O Espírito Santo estava cobrindo, porque está dizendo que o Espírito Santo está movendo, né? Está movendo sobre a face das águas. Isso quer dizer que o Espírito Santo está cobrindo a face das águas. Mesmo o Espírito Santo cobrindo no ventre de mãe, no ventre dela, o Jesus Cristo. E começando nova criação. Novo mundo. Por que novo mundo, nova criação? Porque o primeiro mundo caiu no pecado. Se perdeu. Por isso, é necessidade de criar novo mundo. Esse novo mundo começa justamente na barriga de Maria. Início de novo mundo acontecendo na barriga de Maria. Conceição de Jesus Cristo é início da nova criação pelo Espírito Santo. Irmão, está para entender? Está acompanhando? Primeira criação que aconteceu no Gênesis 1, 2, por causa de pecado humano, se perdeu, se tornou o reino de Satanás. Satanás tomando conta. Homens se tornaram corruptos, depravados, incapacitados, mortos espiritualmente. Então, primeiro mundo se perdeu por causa de pecado humano. A necessidade de criar novo mundo para atender a promessa de Deus, propósito de Deus, fazer reino de Deus no mundo. Então, isso é necessidade de fazer criação, nova criação, começando na barriga de Maria. Portanto, irmão, primeira criação, segunda, nova criação, estão ligados estritamente. Portanto, se você crê na primeira criação, você não vai ter dificuldade de crer no nascimento virginal. Se você não acreditar
no nascimento virginal, você não está acreditando no Deus Criador. Se você não acredita no Deus Criador, como que você vai acreditar na ressurreição, ascensão, a segunda volta de Jesus Cristo? Não combina, né? Uma vez eu dei aula, eu tive aula com uma pessoa, ele queria fazer parte da nossa igreja, então nós precisamos ter aula. Nós compartilhamos Gênesis 1 a 3. Quando a gente estava falando sobre Gênesis 1, ele começou a questionar, ele começou a ficar incomodado. Eu perguntei, por quê? Por que você está assim? Ele falou assim, pastor, eu estou bom tempo na igreja. Eu sou até diácono, ele falou. Eu sou bom tempo na igreja. Só que eu aceito a cruz de Jesus. Eu sei que Jesus morreu por mim. Mas até agora, eu sempre tive dificuldade de acreditar na criação de Deus. Eu não consigo acreditar na criação. Eu aceito o amor de Deus, eu creio que Jesus morreu por mim, tal. Eu falei, você não acredita em nada. Se você não acreditar na criação de Deus, você não tem como acreditar na cruz de Jesus. Você não tem como acreditar na ressurreição de Jesus, porque tudo ligado a Deus Criador e a Deus Salvador. Você não acredita em Deus Criador, como que você vai acreditar em Deus Salvador? Eu falei, expliquei tudo direitinho, né? Para não... Irmão, as pessoas estão confusas. Mas como pode acreditar na cruz de Jesus se não acredita na criação de Deus? Verdadeira fé não é para todos que estão na igreja. Verdadeira fé é somente para aquele que é escolhido, aquele que é remanescente. Esses remanescentes, esses verdadeiros, eles não creem em ciência em detrimento da sua fé. Não, de maneira nenhuma. Irmão, nós sabemos que a ciência muda de tempo em tempo, não é? Sempre surgindo novas teorias e aquelas velhas teorias estejam aparecendo. Como pode acreditar na teoria da evolução, irmãos? É um absurdo. Não é comprovado pela ciência ainda. Mesmo assim, muita gente acredita na evolução. Nascimento virginal também não é comprovado pela ciência. Não é pela ciência que nós cremos, porque é comprovado e nós cremos. Não é. É pela iluminação do Espírito Santo. Meus irmãos, ciência muda, mas a palavra de Deus não muda, é eternamente. Nós cremos a autoridade da Bíblia, não a autoridade da ciência. Lucas, quem escreveu o Evangelho de Lucas? Foi Lucas, que é médico. Ele aceitou plenamente o nascimento virginal de Jesus Cristo. Ele registrou no seu Evangelho. Ele não usou ciência para verificar. E Maria, irmão? E a atitude de Maria? E a fé de Maria? É que mulher maravilhosa, admirável, pela fé dela. Ela reconheceu que esse anjo é anjo enviado por Deus. Ela estava preparada em discernir a revelação de Deus ou não. Ele tinha esse conhecimento, esse discernimento, para saber se era de Deus ou não. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque Satanás vem disfarçado de anjo. Mas Maria sabia que esse anjo que está falando comigo é enviado por Deus, por causa da palavra que o anjo estava falando para ela. Satanás pode mandar seu anjo falso, disfarçado de anjo verdadeiro. Mas Maria creu nas palavras de anjo, por quê? Tudo que ele falou estava baseado no
Velho Testamento, nas promessas de Deus. O anjo falou sobre cumprimento da aliança de Davi. E Maria viu que era de Deus e ela aceitou. 38, o que ela falou? 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme tua palavra. Então anjo a deixou. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. Será que Maria conhecia aquele passagem onde Isaías profetiza sobre o nascimento virginal de Jesus? Será que Maria sabia? Acho que sim. Acho que sim. Isaías 7,14, né, irmãos? Vamos lá, Isaías 7,14, vamos lá rapidamente. Isaías 7,14. Isaías 7,14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz, um filho, e o chamará Emanuel. Puxa, Deus em pessoa nascerá de uma mulher virgem. Como será que Maria sentiu, hein? Como será que Maria sentiu quando soube que essa virgem profetizada pelo Isaías seria ela? Seria ela. Olha, Isaías 7,14 está falando de mim. Por isso Maria é agraciada, favorecida, abençoada. Alegre-se Maria, alegre-se Maria, Ave Maria. Agora outra coisa, irmão, mais uma coisa, tá? Mais uma coisa para antes de terminar. O catecismo explica entre nascimento virginal e obra de Jesus como mediador são estritamente ligados. Estritamente ligados. Vou repetir. Nascimento virginal de Jesus Cristo e com obra de Jesus como mediador estão diretamente ligados um ao outro. Isso é muito importante para a nossa salvação. Isso é muito importante para a nossa salvação. Por isso, vamos ver 36, Catecismo número 36. Vamos lá. 36. Que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Que importância tem? Versão coreano. Que benefício você tem? Que proveito você tem? Aqui em português, que importância você tem? Resposta, que Ele é nosso mediador. Olha, é importante aqui, irmão. Nós precisamos de um mediador, não é? Nós precisamos de um mediador para a nossa salvação. Aqui, o que está dizendo aqui? Jesus Cristo é nosso mediador e com sua inocência, perfeita santidade, cobre diante de Deus o meu pecado, no qual foi concebido e nascido. O que está querendo dizer? Resposta. Meus irmãos, já no ventre da minha mãe, Jesus Cristo, Ele cobre meu pecado. Ele cobre meu pecado como mediador. Mas o que é isso, irmão? Vocês estão acreditando o que estão ouvindo? Jesus Cristo cobre meu pecado onde começa a minha vida. Quando eu fui concebido no ventre da minha mãe, eu já tinha pecado de Adão. Eu já fui afetado pelo pecado de Adão. Então, eu já era pecador. No útero da mãe. Isso não é a mesma confissão de Davi? Vamos lá, Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Puxa, Davi
nesse tempo, nessa época, tinha esse conhecimento sobre o seu pecado? Meu Deus! Salmo 51, 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Mas que conhecimento que ele tem sobre doutrina de pecado? Portanto, irmãos, nós precisamos mediador. Nós precisamos mediador. Como Jesus Cristo. Quando minha vida começou, quando meu pecado começou, Ele, como mediador, já cobrindo o meu pecado, na barriga da minha mãe. Porque Jesus Cristo não tinha pecado. Ele também nasceu na barriga de uma mulher. Ele também nasceu na barriga da mulher. Foi concebido, mas sem pecado. Sem pecado. Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Irmãos, se Jesus não tivesse nascido de um ser humano, presta atenção, se Jesus Cristo não tivesse nascido de um ser humano, não poderia acreditar em sua humanidade plena. Porém, se Jesus Cristo tivesse nascido como qualquer outro ser humano, pela união de um pai, a mãe humanos, não poderia acreditar na sua divindade plena. Isso era a conclusão. Conclusão da palavra de hoje. Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. E 36 está dizendo que Ele é nosso mediador. Para ser mediador, precisa satisfazer 3 condições. Ele precisa ser verdadeiro Deus. Segundo, verdadeiro homem. Terceiro, ele deveria ser homem justo, sem pecado. E foi isso que exatamente resposta de Catecismo 35 responde. Não é? Nós já vimos a resposta de 35. Exatamente sobre isso que 35 fala. Verdadeiro, eterno Deus tornou-se homem e sem pecado. Meus irmãos, nascimento virginal é indispensável. Nascimento é indispensável para que Jesus seja mediador. Portanto, o cristão verdadeiro jamais poderia desconfiar de nascimento virginal. Porque nascimento virginal é evangelho, é salvação, é indispensável para a nossa salvação. Como pode dizer que por causa de evangelização? Como é que pode alegar uma coisa dessa? Isso é falta de conhecimento. Então, irmãos, Jesus Cristo nasceu também no ventre de mulher, mas sem pecado. Porque pelo Espírito Santo. Esse mediador cobre com sua inocência e perfeita santidade diante de Deus, meu pecado, no qual foi concebido e nascido. Por terminando, nascimento virginal, ele cobre nosso pecado já no momento de nosso nascimento. E não é evangelho, irmão? É grande evangelho. A salvação de Jesus Cristo é plena, perfeita, é total. É total. Desde o começo da vida, ele trata pecado de seu povo escolhido. Ele trata pecado do seu povo escolhido. Desde o começo da vida. A salvação total, a totalidade de salvação de Jesus. A perfeição da perdão de pecado de Jesus Cristo.
Portanto, irmãos, para nós isso é um grande consolo, grande conforto. É uma garantia de segurança eterna. Não é? Por isso é importante conhecer por que Jesus veio. Por que Jesus nasceu da Virgem Maria? Por que isso é importante? Você conheceu mais uma vez hoje, tá? Então, eu espero que você tenha alegria, tenha conforto, consolo, a segurança da sua fé, alegria celestial. Portanto, a igreja celebra, igreja parabeniza, igreja se alegra quando nasce uma criança. Uma igreja verdadeira, quando nasce uma criança. Por quê? Porque essa criança, o pecado dessa criança já foi coberto pelo Jesus Cristo, nosso mediador. Não é? Não é? Por isso a igreja se alegra com o nascimento de uma criança. Porque a salvação começou já na barriga. Já é herdeiro de aliança de Deus, já na barriga. Por isso, batismo infantil é bíblico. Por isso nós batizamos a criança, porque já foi tratado o pecado da barriga da mãe. Nós cremos na aliança de Deus. Por isso nós batizamos criança. Como pode negar, né, irmão? Como pode negar? Como pode tirar nascimento virginal da nossa confissão de fé? Como? É impossível. Nascimento virginal é tão importante para a minha salvação. Não pode tirar nascimento virginal no processo de salvação de Deus. Então, meus irmãos, Natal está chegando. Vamos alegrar, né? Vamos alegrar, porque nós conhecemos a salvação de Deus, porque nós conhecemos porque Jesus veio. Isso é uma alegria plena, alegria celestial, alegria, irmãos. Para reunir às 25, é um motivo suficiente, não é? Reunir toda a igreja aqui, louva a Deus, com autêntica alegria, em todo o nosso ser, porque eu conheci porque Jesus veio. Vamos ter essa alegria, essa gratidão a nosso Deus. Oremos. Ó Senhor, hoje nós compartilhamos mais uma vez grande salvação através de Jesus Cristo, principalmente hoje através do nascimento de Cristo Jesus. Ficamos maravilhados mais uma vez com sua sabedoria, o seu poder, já começando a tratar nosso pecado já bem entre nossas mães. O catecismo deixa bem claro a obra de Jesus Cristo como nosso mediador, com sua inocência e perfeita santidade, cobre diante de Deus nossos pecados herdados do pecado de Adão. Essa graça maravilhosa da sua salvação no ventre de nossas mães só é possível porque Cristo foi concebido, nascido sem pecado pelo Espírito Santo. Ele se tornou verdadeiro homem, igual a nós em tudo, mas sem pecado. Isso foi sempre verdadeira confissão de fé dos cristãos genuínos. Mas acontece que hoje em dia, por causa dos grandes avanços, realizações científicas, as pessoas do mundo acham nascimento virginal algo absurdo e ridículo. Infelizmente, muitos que estão na igreja, sendo levados pela correnteza das ciências humanas, não têm fé nem convicção nessa doutrina tão importante para a nossa salvação. Ó Senhor, hoje nós aprendemos que nascimento virginal é importante, é essencial para nossa salvação. Que este está estritamente ligado com as obras de Jesus como mediador. Ó Senhor, abre nosso entendimento, nosso coração, pelo poder da palavra do Espírito Santo, para crermos nos benefícios, esses benefícios
do nascimento virginal, para possamos nos alegrar com muita gratidão, como anjos celestiais, prostrados, louvando a Deus. Oh Senhor, ajude-nos a aproveitar as bênçãos de nascimento de Cristo Jesus, para a nossa santidade, para estabelecer Teu reino. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oremos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos levantar, irmãos. Segundo a voz de Deus, mas sobre a terra as gerações caminham rumos seus, e quando enfim reinar a paz de Cristo Salvador, os salvos todos cantarão em coro seu louvor. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e sempre. Amém. Vamos aos avisos. No dia 25, agora próximo sábado, teremos culto de Natal, junto com os adultos, culto em coreano. Teremos tradução simultânea, teremos apresentação, hino de Natal. E dia 25, um culto especial, que o irmão possa vir um pouco mais cedo, que é culto às 10h30, 10h30. Então vamos chegar um pouquinho mais cedo para nos preparar, dedicar o nosso melhor esse dia. Após o culto teremos último ensaio de Natal, de louvor, que todas as crianças, adolescentes, jovens, diáconos e diaconisas estão poder participar
tá? Estão convidados. Departamento Educacional está preparando, programando para termos um acampamento, né, de crianças e adolescentes durante o período de carnaval. Que irmãos possam estar orando para isso. Estamos tendo surto de gripe, né, que espero que todos estejam se cuidando, através de noticiário que vocês estão acompanhando. Se alguém tiver sintomas de gripe, usem bom senso, tá? E se puder evitar participar do culto. Não esqueçamos da meditação diária, né? E continuar orando pela igreja, pelo pastor, pelos membros. E por último, que Deus abençoe a todas por mais uma semana, até sábado, culto de Natal.